Irmãos e amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. É com imensa alegria que eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Como eu disse anteriormente, esse é o último vídeo da nossa quarentena com Jesus. Eu quero agradecer de todo o meu coração a você que me acompanhou nesses 40 dias de mensagem. Em tempos de crise, em tempos de pandemia, o melhor a se fazer é buscar a Deus em oração e meditar na sua palavra. Essa foi a minha proposta desde o início. Sem mais delonga, eu quero estar lendo junto com você hoje Mateus capítulo de número 16, do versículo 13 ao versículo de número 17. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pouco antes de findar o seu ministério terreno, Jesus queria saber se o povo que o seguia tinha o conhecimento de quem ele era de fato. Então ele interrogou os seus discípulos dizendo: Quem o povo diz que eu sou? O interessante é que os discípulos já sabiam a resposta. E disseram: Uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, Jeremias ou um dos profetas. Veja bem, o povo considerava Jesus um homem de Deus. Comparavam ele com os grandes profetas do passado, conhecidos pela autoridade com que falavam e pela intimidade que tinham com o Senhor. Entretanto, eles estavam errados, porque Jesus não era apenas um profeta. Jesus era o Messias, Jesus era o Filho de Deus. O interessante é que Jesus sempre tratou muito bem o povo que o seguia. Ele ensinou, ele curou, ele alimentou, ele encorajou, enfim, Jesus abençoou aquele povo de todas as formas possíveis. Mas a resposta dos discípulos revela que muitos dos seguidores de Jesus não o conheciam de verdade, mesmo tendo presenciado e experimentado inúmeros milagres. Para eles, Jesus era apenas um profeta, ou seja, apenas um homem que falava inspirado por Deus. Concluímos então que receber bênçãos da parte de Deus não produz necessariamente o conhecimento de quem Ele é. Eu vou dizer de novo, receber bênçãos da parte de Deus não produz necessariamente o conhecimento de quem é o Senhor. Há um texto muito interessante em Isaías capítulo de número 1 e o verso de número 3, que diz assim: O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento de mim. O meu povo não me entende. Aquele povo estava sendo abençoado pelo próprio Messias, pelo Filho de Deus, pelo Emanuel, mas ainda não sabiam disso. Hoje não é diferente. Há um povo entre os cristãos genuínos que ainda não conhece o Senhor de verdade. São seguidores de Jesus, mas não são discípulos do Senhor Jesus. Aprenda uma coisa: nem todo seguidor de Jesus é verdadeiramente um discípulo de Jesus. É como acontece hoje nas redes sociais. Você pode ter muitos seguidores, mas nem todos são seus amigos. Porque os seus amigos de verdade te conhecem. Os seus amigos de verdade estão do seu lado. Os seus amigos de verdade te conhecem na intimidade.
Olhando para as igrejas evangélicas hoje de uma forma geral, podemos dizer que há muitos seguidores de Jesus, mas poucos discípulos. Porque um verdadeiro discípulo não é apenas um seguidor. Ele é mais do que isso. Ele é amigo de Jesus. Ele é íntimo de Jesus. Na verdade, para Jesus, a palavra discípulo e amigo se confundem. Veja o que diz João capítulo de número 15. Eu vou ler os versículos 13, 14 e 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Agora a grande pergunta que surge é: o que nós temos sido? Discípulos ou seguidores de Jesus? Deixa eu te mostrar em rápidas palavras algumas diferenças entre o discípulo e o seguidor. Vamos a isso? Os seguidores esperam peixes e pães, enquanto que os discípulos distribuem peixes e pães. Os seguidores procuram se engrandecer, os discípulos procuram se diminuir. Os seguidores de Jesus gostam de ser elogiados, os discípulos gostam de ser ensinados. Os seguidores querem multiplicar as suas finanças, enquanto que os discípulos querem investir as suas finanças. Os seguidores precisam ser encorajados. Os discípulos se encorajam em Deus. Os seguidores procuram aumentar a fé. Os discípulos procuram exercitar a fé. Os seguidores querem ser servidos. Os discípulos querem servir. Os seguidores querem se afastar dos pecadores. Os discípulos querem convertê-los. Os seguidores vivem pedindo oração. Os discípulos vivem em oração. Os seguidores de Jesus esperam por milagres. Os discípulos são provocadores de milagres. Eu preciso repetir novamente a pergunta: o que nós temos sido? Seguidores ou discípulos de Jesus? Eu quero concluir a mensagem de hoje te lembrando que quando Jesus perguntou aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu em nome de todos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então respondeu dizendo: bem-aventurado és tu, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. A mensagem de hoje é muito clara. Não se contente em ser apenas um seguidor de Jesus. Seja mais do que isso. Seja íntimo de Jesus. Seja amigo do Senhor Jesus. Para a sua meditação final, eu quero deixar aqui Oséias, capítulo de número 6 e o verso de número 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Meus amigos, meus irmãos, como eu disse anteriormente, essa é a última mensagem da nossa quarentena com Jesus. Mas eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar em outras oportunidades. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa e a sua família. E como eu sempre tenho dito, fique bem, fique com o Senhor Jesus. Se alguém já te falou que chegou o teu fim,
e que não adianta mais lutar, tudo será em vão. E agora você prostrou, pensando ser assim. Já cedeu ao fracasso, não quer mais lutar, perdeu a razão. Mas hoje Deus manda dizer que está te vendo, que está lutando por você e não te desprezou. Tenha neste momento coragem e se levante, irmão. Fica em frente, esqueça o que passou, você é um vencedor. É momento de se alegrar, não chores mais. Já chegou a tua vitória, derrota ficou pra trás. O choro pode durar uma noite, mas ao amanhecer vem a alegria e um novo dia nasce pra você. Mas hoje Deus manda dizer que está te vendo, que está lutando por você e não te desprezou. Tenha neste momento coragem e se levante, irmão. Fica em frente, esqueça o que passou, você é um vencedor. É momento de se alegrar, não chores mais. Já chegou a tua vitória, derrota ficou pra trás. O choro pode durar uma noite, mas ao amanhecer vem a alegria e um novo dia nasce pra você. É momento de se alegrar, não chores mais. Já chegou a tua vitória, derrota ficou pra trás. O choro pode durar uma noite, mas ao amanhecer vem a alegria e um novo dia nasce pra você. Vem a alegria e um novo dia nasce pra você.